E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal, você que é novo por aqui. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. E você que já faz parte dessa família, que busca se nutrir bem, que bom ter você aqui novamente. Também, se você por acaso não tem o sininho ativado, ativa agora, para sempre ser notificado das novidades que vai ter aqui pelo canal. E deixa o seu like, é claro. Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que vocês pediram, tanto por aqui quanto lá pelo Instagram, que é para falar sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. O que é diabetes? Qual é a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2? Então, tudo isso eu vim falar com vocês hoje. Então, bora começar esse vídeo. Se você é diabético ou conhece alguém que seja, envie esse vídeo para essa pessoa, compartilhe, assiste até o final, pois eu vou dar dicas preciosas aqui nesse vídeo, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre diabetes, mas eu resolvi trazer um vídeo com algumas outras coisas que eu quero estar falando com vocês, estar incluindo algumas outras informações, uma forma de estar atualizando o tema mesmo, tá? Então, bora lá! Ó, primeiro, diabetes é uma doença crônica não transmissível, ou seja, ninguém pega diabetes de ninguém, tá? Se eu encostar numa pessoa que é diabética, eu não vou ficar diabética, tá? A diabetes, ela pode ter duas origens. De origem mais genética, ou seja, a pessoa já nasce predisposta a isso, ou é adquirida ao longo da sua vida através dos seus hábitos diários, a sua rotina. Sim, a nossa rotina determina, sim, o aparecimento de certas doenças em nossa vida. A hipertensão, por exemplo, a esteatose hepática, a diabetes, então, isso tudo, tá? A diabetes tem duas classificações, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A tipo 1 é aquela que eu já falei com vocês, que é a parte genética, ou seja, a pessoa já tem uma predisposição. A diabetes ela é caracterizada pela pouca produção ou nenhuma produção de insulina, tá? Normalmente, as pessoas que têm diabetes tipo 1 é porque já não produzem mais, por isso que elas devem fazer a utilização da insulina diariamente, tá? Porque o seu corpo não consegue produzir mais. Porém, nós temos o caso da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela que é adquirida ao longo da sua vida. É aquela que vai depender dos seus hábitos, da sua rotina, da sua alimentação, da sua prática de atividade física. Sim, tudo isso interfere para você vir a desenvolver uma diabetes tipo 2 ou não, tá? E ó, pessoal, normalmente as pessoas começam hoje em dia a desenvolver diabetes tipo 2 por volta dos 35, 40, 45 anos por aí, tá? Não é só mais idoso que tá desenvolvendo diabetes, não, tá? Porque antigamente tinha-se esse mito, essa rotulagem, né? De que, só idoso é diabético. Não, tem crianças diabéticas hoje em dia, justamente devido a uma má alimentação, não pratica exercício físico. E aí, tá? Tudo começa com alterações laboratoriais, onde o próprio nutricionista, ele já começa, né? Vou falar do nutricionista porque eu tô falando do meu caso, quando ele vai analisar o exame de um paciente, já começa a ver algumas alterações ali, começam a ter alterações no triglicerídeo, começa a ter alteração no colesterol, começa a ter alteração na glicose, alteração na insulina, tá? Tudo isso começa a ter alteração. Começa muitas das vezes a ter alteração na gama GT. Então, tudo isso são sinaizinhos que o nutricionista, é claro, aquele nutricionista que já tem um olhar clínico para a interpretação de exames, vai começar a desconfiar que tem algo de errado ali. E aí a gente já começa a desconfiar de quê? De uma resistência à insulina, de uma síndrome metabólica. Tudo isso já são o quê? Pré-sinais de que aquele paciente, aquele indivíduo, pode estar vindo a desenvolver uma diabetes, um quadro de diabetes.
tá? Tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2, deve ser feito isso depois de ter o laudo, né, concluído, ou realmente você é uma pessoa diabética a partir de agora, né? Vamos dizer assim, a pessoa passa a ter uma alimentação específica, uma alimentação diferenciada, porque necessita-se ter uma alimentação diferenciada, tá? Não pode continuar comendo açúcar de qualquer jeito, não pode ficar comendo carboidrato de qualquer jeito. Por exemplo, pacientes que têm diabetes tipo 1, muitas das vezes fazem contagem de carboidrato, tá? Para saber quanto de carboidrato tá comendo em cada refeição ao longo do seu dia. Pessoas que têm diabetes tipo 1, você vai perceber que elas fazem a medição da glicose várias vezes ao longo do dia, justamente para poder ver como que tá a glicose dependendo da refeição que comeu. E assim eles vão conseguindo fazer testes para identificar qual alimento eleva mais a sua glicose, qual alimento que não eleva tanto. E assim ele consegue buscar uma qualidade de vida melhor. Tudo isso ali em conjunto com o seu nutricionista, porque é o nutricionista que ensina a contagem de carboidrato para o paciente e assim ele vai tendo uma qualidade de vida muito mais significativa, tá? Em relação a essa questão de se sentir preso a específicos alimentos, tá? Ele já sabe quando que ele pode comer um alimento que seja um pouco mais doce, um alimento que tenha um carboidrato um pouco mais elevado. Então, tudo isso ele já vai conseguindo fazer esse equilíbrio, tá? Uma pessoa diabética pode levar uma vida normal, tá? Só tem que ter cuidado com os alimentos, ok? Agora, vindo para a parte de diabetes tipo 2, eu quero falar com vocês que precisa-se ter esse alerta. Nós precisamos ter cuidado com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos, para não estarmos vindo a desenvolver, tá? Não é porque o seu pai desenvolveu diabetes tipo 2 durante a sua vida que você também vai ter. Lembra que eu falei? Diabetes tipo 2 não é algo genético, é algo adquirido através dos seus hábitos alimentares. Aí você chega para mim e fala assim, Aline, minha mãe tem, eu tenho, meu filho tá desenvolvendo diabetes. Aí eu pergunto, qual é o tipo? Tipo 2. Aline, então foi genético. Não. Qual é o hábito alimentar da sua mãe? Qual é o seu hábito alimentar? Se você tem, então automaticamente o seu filho se alimenta da mesma forma que você, tem os mesmos hábitos alimentares. Será que você tem hábito alimentar saudável? E aí? São coisas que você tem que estar avaliando, que você deve estar vendo, tá? Eu separei aqui, pessoal, alguns sintomas de diabetes tipo 2 para poder estar trazendo para vocês, tá? Anotei para poder não esquecer. Vocês sabem, né? Ó, excesso de sede, aumenta a quantidade de urina, fome em excesso, perda de peso. Sim, o paciente começa a perder peso. Ó, nutrição ponto positivo? Não, não é. Fadiga, visão embaçada, tá? Eu já vi casos de muitas pessoas que estão desenvolvendo diabetes, urinam e depois aparece formiga no vaso sanitário, tá? Ou então a urina tem um cheiro meio adocicado. Isso acontece, urina extremamente amarela. Os olhos começam a dar a piscar, ficar embaçado. A pessoa começa a ter uma certa fadiga, uma fraqueza. Tudo isso é sintoma de diabetes, tá? Então, você tem que sim se alertar. Ah, Aline, fui diagnosticado com pré-diabetes. Bora correr atrás de prejuízo. Para isso, não fechar um laudo como diabético, tá? Eu tenho pacientes que chegaram no consultório já com pré-laudo, né, de pré-diabético, e hoje em dia a gente conseguiu reverter o quadro. É possível sim, tá? Principalmente na questão que eu falei com vocês, diabetes tipo 2, é possível. E ó, já digo para vocês que tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2, uma dieta cetogênica, um jejum intermitente, uma dieta low carb são estratégias excelentes, porém devem ser estratégias administradas e guiadas por um profissional de saúde, tá? Não vá você que é diabético, que está assistindo esse vídeo, fazer uma dieta cetogênica, uma low carb, um jejum intermitente, sem saber se essa é a melhor estratégia para você, tá?
Cuide-se, procure um profissional para você estar se orientando. Eu sempre falo isso aqui. Aproveitem que nós estamos, né, no momento que o nosso conselho, meu conselho como de nutricionista, né, nosso Conselho Federal, ele liberou desde a primeira consulta nós estarmos fazendo atendimentos online. Então não tem mais aquela barreira de, na minha cidade não tem um nutricionista funcional, não tem um nutricionista que vai conseguir interpretar os meus exames, que vai conseguir me tratar de forma adequada. Não tem mais isso. Agora você pode contratar um serviço de um nutricionista de outro país até, de outro estado. Eu mesma tenho pacientes de vários locais no Brasil e tá tudo bem. Então, não se prenda. Procure ajuda, procure orientação. Isso aqui eu tô falando de diabetes, porque esse vídeo é de diabetes. Mas se você tem uma esteatose hepática, se você é hipertenso, procure ajuda. Quer emagrecer, quer ganhar peso, porque isso acontece também. Então procure ajuda, não se limite. Não comece a puxar dietas aí pela internet, essas dietas loucas que tem por aí, e querer administrar na tua vida, tá? Procure um profissional. Faça exames de sangue, exames de rotina. Não fique anos sem estar fazendo seus exames bioquímicos, tá? E leve a um profissional. Se for no profissional, pegou o pedido e, vou olhar aqui a referência e tá tudo bem. Cuidado! É justamente com pequenas alterações no seu exame que o profissional vai conseguir começar a identificar o que pode estar ocorrendo com você, tá? Então, um grande beijo. Espero muito que esse vídeo seja importante, faça a diferença na sua vida, tá? Um beijinho e até a próxima.